Graça e paz, irmãos. Quero começar desejando a todos um excelente domingo e um final de semana abençoado para a glória de Deus. Irmãos, quero começar orando a Deus. Você que está aí na sua casa, curve sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero te dar graça, ó Deus, por este momento, que muitos irmãos, ó Deus, pararam para refletir na tua palavra, ó Deus. Pai, que teu Espírito possa nos iluminar, possa nos guiar, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero ir bem devagar, porque eu quero falar sobre um assunto delicado e também um assunto espinhoso. É delicado e ao mesmo tempo espinhoso. Muitas pessoas não creem em Deus, por isso eles dizem que Deus não existe. Deus não existe. Se Deus não existe, para essas pessoas nós chamamos eles de ateu. Há outros que dizem que Deus não pode ser conhecido. Porque Deus não pode ser conhecido, então não dá para a gente falar sobre Ele. A esses nós chamamos de agnósticos. Há aqueles que dizem que Deus está longe, e porque Deus está longe, Ele não pode se relacionar. A esses chamamos de deístas. Há ainda aqueles que dizem que Deus é tudo. Uma vez Deus sendo tudo, na compreensão deles, então nós chegamos à conclusão que esses são os panteístas. Mas nós não. Nós cremos que Deus existe, cremos que Deus se relacionou e se relaciona conosco, cremos que Deus se revelou a nós, mas também cremos que Deus se relaciona com a criação, mas não se confunde com a criação. A isso nós chamamos ou denominamos de teístas. Esses somos nós. Nós que somos denominados ou chamados de teístas, nós cremos que Deus existe, cremos que Deus se relaciona e se relacionou e se relaciona conosco. Também cremos que Deus ele se revelou a nós. E também cremos que Deus não se confunde com a criação. Deus, quem é Ele? Qual é a sua forma ou a sua substância? Afinal de contas, qual é a sua aparência? São essas perguntas que chamam hoje todos nós a refletirmos sobre Deus. É exatamente isso que hoje nós vamos refletir. Estamos numa série de reflexões sobre as bases da fé cristã. Já falamos sobre a Bíblia. Agora estamos falando de Deus. Estamos falando de Deus em diversas áreas. Hoje, então, eu quero convidar todos vocês para refletirmos sobre um dos atributos de Deus ou uma das qualidades de Deus, que é o seu Espírito. Não sei se você já fez isso, talvez você já fez. Se você fez, você vai concordar comigo aí. Essa é uma pergunta complicada de se responder. Não sei se você já parou para pensar sobre o Espírito de Deus. Já parou para pensar? O que é o Espírito? Então, é exatamente isso que nós vamos estar tratando hoje. Quero começar com uma pergunta curiosa de uma irmã. Essa irmã é uma amiga. Ela me fez a seguinte pergunta. Ela estava estudando sobre Deus e ela me fez a seguinte pergunta. Irmão, Deus é homem ou é mulher? Antes de responder essa pergunta, eu procuro utilizar aquele método da maiêutica, né? Jesus utilizou esse método, responder uma pergunta com uma pergunta. Fazendo assim, então, parece esclarecer melhor, né? Então eu disse a ela, irmã, o que você pensa sobre isso? Na sua compreensão, Deus é homem ou é mulher? Então ela disse para mim, olha, irmão, eu sempre aprendi que Deus é Pai. Por isso eu concluo que Deus é homem, que Deus seja homem. Então eu disse à irmã, olha irmã, quando paramos para ler as Escrituras, nós compreendemos que Deus não é nem homem e nem mulher. Deus é Espírito. E porque Deus é um Espírito não tem sexo. João 4:24, o texto diz assim, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Li esse texto para a irmã e esclareci a dúvida dela. Nos evangelhos,
Deus é apresentado como Pai por cerca de 160 vezes. Contudo, quando Deus se apresenta, quando as Escrituras apresentam Deus como Pai, isso são figuras de linguagem, para que viéssemos entender melhor a vontade de Deus, conhecer a Deus melhor. Mas, sem medo de errar, Deus não tem sexo, Deus é Espírito. Por isso, Deus não é nem homem e nem mulher. Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, o que é um Espírito? Jesus, ele nos deu uma explicação sobre Deus e ele falou o que Deus é. Na Bíblia nós vamos encontrar expressões para Deus assim. É impossível darmos uma definição exata de Deus, mas as Escrituras apresentam algumas informações sobre Deus. A Bíblia diz que Deus é luz, diz que Deus é amor, diz que Deus é justiça. Mas Jesus diz em João 4:24, ele diz que Deus é Espírito. Mas Jesus não só diz que Deus é Espírito, mas também ele também define o que é um Espírito. Se você está com a sua Bíblia aí na sua casa, confira junto comigo. Lucas capítulo 24 e o versículo 39, Jesus morre, ressuscita e agora aparece aos discípulos. E quando aparece aos discípulos, os discípulos imaginam, eles pensam que é um Espírito. Então Jesus diz a eles: vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne e nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Logo, o que é um espírito? Um espírito é um ser desprovido de corpo. Jesus disse: um espírito não tem carne nem osso. Deus sendo Espírito, podemos afirmar que Deus não está sujeito a limitações, como a criação está. Se você observar os peixes, eles não vivem fora da água, diferente dos pássaros. Os pássaros voam, mas os pássaros não conseguem viver dentro da água. Os homens também. Os homens, diferente dos pássaros e dos peixes, os homens pensam, mas os homens não voam como os pássaros e também não vivem debaixo da água como os peixes. Deus é diferente, tanto do homem, quanto dos peixes, quanto dos pássaros. Deus é diferente de toda a sua criação. Por isso, sendo Espírito, ele não está preso, o seu ser não está preso a nenhuma limitação. Por isso, ele é ilimitado. Dentre tantos estudiosos que falaram sobre o Espírito de Deus, me permita citar Há um teólogo chamado Wayne Grudem. Ele diz algo muito curioso sobre o Espírito de Deus. Ele diz assim: Deus existe de tal modo que seu ser não é feito de matéria. Ele não tem partes, nem tamanho ou dimensões. É impossível perceber sua existência por intermédio de nossos sentimentos. Pensar em um ser nos termos de qualquer outra coisa no universo criado seria uma falsa representação, pois ele é mais excelente do que qualquer outro tipo de existência. Ele nos dotou de seu Espírito, com o qual devemos adorar. Wayne Grudem faz esse seguinte comentário sobre Deus Pai e fala um pouco do seu Espírito, e aqui eu penso que esse texto é uma provocação direta ao que a gente chamamos de idolatria. Há muitas pessoas que, para adorar a Deus, ela precisa fazer isso através de alguma imagem. Nós não precisamos disso. Nas Escrituras nós aprendemos: Deus é Espírito, então nada que existe nessa criação pode representar o nosso Deus. Por isso, essa fala de Wayne Grudem é uma provocação direta à idolatria. Nós devemos adorá-lo sem idolatria. Há também uma frase da Confissão de Westminster que também nos leva a pensar sobre Deus Pai, o seu Espírito. Uma parte da frase é esta: há um só Deus, vivo e verdadeiro. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. Ele é puro Espírito, sem mistura com a matéria. Esta é uma declaração, é uma parte da declaração da Confissão de Westminster. Quando perguntamos o que é o Espírito de Deus,
Observe que nós não estamos perguntando quem é o Espírito de Deus. Nós estamos perguntando o que é o Espírito de Deus. É diferente. Quando perguntamos quem é, estamos falando sobre a sua pessoa, a pessoa de Deus. Mas quando perguntamos o que é o Espírito, nós estamos nos referindo à substância, à natureza, à essência do Espírito de Deus. Logo, Deus é Espírito. Deus não é matéria e nem procede da matéria. Deus é Espírito ilimitado, porque não tem limites. Deus é Espírito eterno, porque não tem nem começo e nem tem fim. Deus é Espírito imortal, porque não morre. Deus é Espírito relacional, porque é uma pessoa. Talvez aqui você agora pare um pouquinho e para pensar, puxa vida, se Deus é Espírito e Ele é uma pessoa, como entender um Espírito se relacionando com os homens? Parece que não faz muito sentido, mas veja bem, talvez você esteja confundindo pessoalidade com corporalidade. Pessoalidade é uma coisa, corporalidade é outra coisa. O que é uma pessoa? Pessoa é qualquer ser que tenha no mínimo três coisas, três características: vontade, sentimento e razão. Sentimento, poder de sentir. Vontade, poder de querer. Razão, poder de pensar. Deus é apresentado nas Escrituras com essas três características. Logo, Deus é um ser, é um espírito pessoal, porque se relaciona conosco. Quando a Bíblia apresenta Deus com olhos, mãos, pés, boca e até braços, tudo isso parece ir na contramão do que nós estamos falando. Mas todas essas figuras, todas essas expressões no texto, atribuído a Deus, ao Espírito de Deus, membros corporais, membros humanos, tudo isso são figuras de linguagem que a Bíblia apresenta desse modo para que todos nós viéssemos compreender a vontade de Deus melhor. Por isso nós não podemos confundir. Deus é Espírito, não tem corpo, ele não vem de matéria. Deus é Espírito. Logo, nós não podemos confundir pessoalidade com corporalidade. Corporalidade é isso que vocês estão vendo. Pessoalidade é o que está dentro desse corpo. Por Deus ser Espírito, Ele também é invisível. João, capítulo 1 e o verso 18, está escrito: ninguém jamais viu a Deus. Numa ocasião, um irmão, também um amigo, ele estava estudando sobre a presença de Deus, estudando sobre Deus Pai. Ele chegou à seguinte pergunta: será que no céu nós iremos ver a Deus Pai? E, de novo, eu nunca respondo uma pergunta, nunca de cara assim já dou a resposta. Eu procuro parar um pouquinho e conversar com as pessoas, Então eu perguntei a ele qual seria a resposta dele, qual seria a conclusão dele a partir dos estudos que ele fez. Ele disse para mim que ele tinha esperança de que veria Deus Pai no céu. E eu disse a ele que este é um assunto que divide muitos pensadores, mas que existe uma resposta, seguramente existe uma resposta nas Escrituras. Eu disse a ele que se afirmarmos que nós vamos ver o Pai no céu, nós teremos uma série de implicações, porque Deus é Espírito, mas não só Espírito, Ele também é invisível. Então não dá para ver um Espírito invisível, não dá para ver. Mas alguém pode dizer assim: espera aí um pouquinho, irmão, mas a Bíblia fala de que algumas pessoas falaram com Deus face a face. A Bíblia fala que Deus se revelou a algumas pessoas e falou com essas pessoas. É verdade, temos esse texto nas Escrituras, mas todos esses exemplos é o que nós chamamos de teofania. O que é teofania? Teofania é a manifestação de Deus em lugar, em forma de coisas ou pessoas. E aí eu repito, todas as vezes que a Bíblia fala da face de Deus, do rosto de Deus, todas essas expressões remete à teofania,
em outras palavras, a manifestação de Deus em forma de pessoas. O que é teofania? Em outras palavras, teofania é uma revelação ou a manifestação da glória de Deus, através da aparição de um anjo, algo surreal, ou através de impressionantes fenômenos na natureza. Um exemplo, Êxodo capítulo 13, do verso 21 ao verso 22, Deus aparece numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E aí alguém pode perguntar, o que é isso? Isso é o que chamamos de teofania. Essa manifestação, essa revelação da glória através de uma aparição impressionante, né, na natureza. Gênesis capítulo 32 e o verso 30, Jacó diz que viu Deus face a face. Contudo, repito, tudo isso são figuras, manifestações, linguagens de Deus para que todos nós pudéssemos compreender melhor. Está escrito deste modo para que todos nós viéssemos compreender melhor a vontade de Deus e entender melhor o que Deus quer nos transmitir. Mas repito, João capítulo 1 e o verso 18, é claro, o texto diz, ninguém jamais viu a Deus. Visivelmente, então, lá no céu, nós só veremos o Filho e a glória do Pai. Nós não veremos o Pai, porque Ele é Espírito e invisível. E talvez você esteja se perguntando, irmão, por favor, me dê uma base bíblica para isso. Nós vamos ter várias bases bíblicas para isso. Atos capítulo 7 e o verso 55, Estevão está diante de uma situação horrível, porque estava sendo apedrejado, e ele olha para cima e vê no céu, Atos 7, 55, diz Estevão que viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Observe que Estevão não disse que viu o Pai, ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita da glória, que estava à direita de Deus. 1 Timóteo capítulo 3 e o verso 16 fala algo muito interessante. Diz que Deus se manifestou em carne. 1 Timóteo capítulo 1 e o verso 17 diz assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus o único, honra e glória pelos séculos dos séculos. 1 Timóteo capítulo 6 e o verso 16 diz, o único Deus que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, que homem algum viu, nem é capaz de vê-lo. A Ele a honra e o poder eterno. Vou ler de novo esse texto para que você possa refletir. 1 Timóteo capítulo 6 e o verso 16 diz, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, que o homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele a honra e o poder eterno. João 14, do verso 8 ao verso 9, Filipe também se inquieta quando Jesus começa a falar de diversas coisas, mas também fala do Pai. E Filipe então vira para Jesus e diz, mestre, mostra-nos o Pai. Então Jesus diz a Filipe, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Então Filipe entende que para ver o Pai é necessário olhar para Jesus. Hebreus capítulo 1 e o verso 3 diz que Jesus é a expressão exata do seu ser. Em outras palavras, Jesus é a representação exata da natureza de Deus. Quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. É esta mensagem que tiramos desses textos. Quer falar de Deus para as pessoas? Fale de Jesus. Se alguém tem dúvida de quem é Deus, pare nos evangelhos, olhe para Jesus e fale de Jesus. Falar de Jesus é falar de Deus. Aliás, esta é uma das razões por que Cristo encarnou. Ele encarnou exatamente para revelar o Deus a nós. João 1 e o verso 18 diz exatamente isso, que Jesus revelou Deus a nós. Ele se encarnou para revelar Deus a nós.
Talvez tudo isso seja um pouco complicado de entender de maneira clara. Eu confesso que esses são assuntos que exigem um pouco da gente, reflexão, leitura, pesquisa, mas me permita contar uma ilustração que possivelmente vai iluminar um pouco mais este ensinamento. Conta-se que um dono de um aquário, ele percebe que os peixes do aquário estavam morrendo. E ele sabia por que aqueles peixes estavam morrendo, e ele tentou, por alimentação, se comunicar com aqueles peixes. Mas não adiantava. Aqueles peixes estavam morrendo, e todas as vezes que nascia um peixe, ele morria. Então, o dono do aquário chegou a uma conclusão: só é possível arrumar uma forma de comunicação. Eu vou entrar dentro do aquário e fazer um peixe, conviver com eles e me comunicar com eles. Essa é uma ilustração que aponta para o que nós queremos transmitir hoje. A encarnação de Cristo foi exatamente isso. Deus queria falar conosco, queria se comunicar conosco, mas todos nós andávamos desgarrados, estávamos surdos, nós não conseguíamos ouvir Deus, nós não conseguíamos enxergar Deus. Deus é espírito e invisível, então não tem como nós conversarmos com Deus como é. Então Deus resolve fazer exatamente isso. Ele entra dentro de um aquário chamado mundo, se torna um peixe, um homem, ele se torna um homem e agora ele revela Deus a nós. Agora é possível nós nos comunicarmos com Deus. É possível nós conhecermos a Deus. É possível agora nós termos um relacionamento com Deus. Mas, sobretudo, é possível agora termos vida, porque Jesus revelou Deus a nós. João 3,16 também expressa isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Que você possa a cada dia buscar a Jesus, porque fazendo isso, você com certeza irá conhecer profundamente Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero te dar graça por essa oportunidade. Ó Deus, que a cada dia Teu Espírito possa iluminar, ó Deus, a mente de cada um daqueles que buscam ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, dê força a este irmão, a esta irmã, que através dessa palavra, ó Deus, entender um pouco, ó Deus, sobre o Teu caráter, sobre a Sua natureza, eles têm força, ó Deus, para continuar. É bem verdade, Deus, que há muitos que estão firmes no Senhor, mas eu também sei, Deus, que há muitos que estão desesperançados, há muitos que estão tristes e que estão até sem esperança. Que no momento tão difícil como estamos vivendo, que esta palavra seja arrebatadora, que essa palavra seja transformadora, que vá direto aos corações, às mentes, iluminando, transformando, e que tudo isso possa, de algum modo, direto ou indiretamente, tudo isso possa gerar transformação e iluminação no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus, amém.